Então é isso. Então vamos lá. É, Chegamos ao divisor de águas, né? Então, para quem está chegando aí agora, seja bem-vinda também. Acho que é a Ju que está chegando. Então, a proposta do grupo é justamente eu trocar essas experiências, né, no sentido do meu entendimento do que são as casas astrológicas. E eu estou tentando, né? Eu acho que eu estou conseguindo ir além dos conceitos no sentido mental, assim, porque o entendimento da astrologia ele é empírico, ele é muito mais de ser vivenciado, de ser compreendido no sentido mais profundo do que ser explicado numa questão ideológica, né? O que eu estou tentando dizer é que não é uma questão assim de interpretar um texto, é uma linguagem, é um aprendizado um pouquinho mais profundo. E aí, o que que eu fiz? Eu dividi meu mapa astral aqui, também no grupo. Então, as pessoas são aquelas, elas conhecem meu mapa astral. E eu estou usando a minha própria vivência no sentido de trocar e ter um parâmetro desse conhecimento do que são as casas. E a gente já passou aí pelas 6 casas, casa um, casa 2, 3, 4, 5, 6. E o meu entendimento das casas é que dentro de um crescimento, de uma progressão, as casas elas vão falar sobre uma jornada de crescimento, como se fosse a jornada do herói também do tarô. Tipo assim, eu passo pela casa um, eu me reconheço, a casa 2 eu encontro meus valores, a casa 3 eu começo a ter uma troca, eu começo a ter um entendimento, consigo falar do que eu penso e tal. A casa 4 eu me reconheço numa origem, numa família, ou né, não me reconheço ali, mas eu entendo que tem essa questão do pertencimento. Na casa 5 eu saio um pouco dessa questão familiar e descubro o que que eu gosto, o que que para mim é importante, meus gostos, namoro e todas essas questões, né? Também os filhos. A gente falou bastante sobre a questão do espírito, né? E a casa 6 como consequência da 5, né? Sempre nessa sequência, né? Como consequência da 5 eu descubro o que eu gosto, na 6 eu começo a trabalhar, a ter um hábito, a ter um dia a dia referente ao o que tem a ver com a minha essência, né? Seria sim uma sociedade saudável, né? Que a gente sabe que a sociedade hoje tem a questão da sobrevivência, né? A família também distorce um pouco, então a gente não tem essa cultura. Mas esse seria o caminho natural, né, de uma evolução. Então, as pessoas que me procuram para fazer o mapa astral, pelo menos as de primeira vez, elas estão sempre desalinhadas com a sua essência. Acho que é esse o grande lance, assim. Então, essa é a procura do mapa astral, é no sentido, assim, é, quem sou eu, né? O que eu deveria ser, qual o caminho que eu deveria seguir, mas não pelo Rodrigo em si. Claro, a minha linguagem é importante, mas muito mais pela posição do céu. É esse o contexto, né? Pela natureza. Então, tem os termos que eles explicam algumas coisas, né? Então, tem aquele termo assim, desastre, né? Desastre. Desastre é um desacordo com os astros, né? Essa linguagem ela vem do latim. Então, é como se a natureza ela tivesse uma harmonia e a gente, de alguma forma, aprendeu a não ser a gente mesmo, né? É dentro desse contexto aí. Enfim. Então, a gente chegou na casa 7. Eu digo que a casa 7 ela é um divisor de águas, porque, assim, até a casa 6 são as minhas questões pessoais e eu me descobrindo perante as minhas coisas e o que eu gosto, o meu trabalho e tal. E a casa 7 é a parte superior do mapa astral. Então, assim, da casa um até a casa 6 os planetas ali, nessas casas, eles vão falar sobre as questões mais interiores, questões mais pessoais, a minha família, é uma questão mais egóica. A gente pode pensar nesse sentido, sabe? Na casa 7 até a casa 12 a gente já coloca o outro ser. Então, eu já falei no começo, só essas partes técnicas elas são importantes. Casas angulares. As casas angulares são as casas mais importantes do mapa astral, são as casas que têm predominância. Casa um, a casa da minha expressão, do ascendente. A casa 4, a minha origem. A casa 7, a casa do relacionar-se em si. Então, a expressão da casa 7 é a casa do relacionamento. Mas o que eu quero trazer para vocês, principalmente, é que é tipo assim, ó, dentro dessa jornada de autodescoberta,
tem uma coisa que é importantíssima. Por algum motivo, a gente só consegue se conhecer e se reconhecer através do outro. A gente só consegue ter um parâmetro de quem a gente é e por que a gente é e quem a gente é de verdade através do outro. Essa é a grande pegadinha, assim. Então, ninguém sozinho consegue se perceber, se descobrir, se entender. A gente precisa se relacionar em vários âmbitos para a gente entender. Então, tem esse paradoxo de que tem essa questão também que fala o que você não gosta no outro é o seu espelho, né? Eu não acho que seja bem assim um espelho direto, só que pelo olhar da astrologia fica nítido para mim, e aí é nessa jornada que eu quero levar vocês, é que a gente atrai para a gente pessoas que a gente precisa aprender ou desenvolver, ou algum ponto ali que vai trazer para a gente um salto. E aí eu quero deixar aqui uma chave, entre várias, né? É, quando a gente faz a pergunta certa, o entendimento ele muda. Então a pergunta certa é o que eu tenho que aprender com isso? E aí a gente vai entender que assim, no primeiro momento, a nossa busca é por se vitimizar, né? Por que comigo? Olha o que aconteceu comigo, olha o que ele fez comigo. E, e na verdade, a pergunta certa é o que eu tenho que aprender com isso? E aí, uma coisa que eu aprendi dentro desse contexto da Casa 7 é tirar a responsabilidade do outro e lidar só com a minha. A gente perde muito tempo com o que é do outro. E o que é do outro não é importante para a gente. E aí, vamos lá, né? Vou falar disso um pouco assim. E aí, quem está aqui acompanhando, eu contei um pouco da minha história e tal. E aí tem uma passagem que ela é muito legal, assim, que cabe bem nesse processo, né? Então, eu, na época, né, nesse processo de crescimento, a gente montou um laboratório, a gente cresceu, alugou uma casa maior. A mãe do Gustavo na época e a mãe dela tinha a mania de pegar cachorro na rua e tal. Então, dentro de casa, a gente morava numa casa pequena, tinha 3 cachorros de porte médio. E aí a casa era pequena, o Gustavo nasceu, então ali não era nem salubre, né, para a gente. Então, quando a empresa começou a dar certo, dos primeiros investimentos assim foi mudar de casa para uma casa maior, um sobrado, né? Então, eu lembro que a gente mudou ali para Vila Alpina e sobrado grande, né? Garagem, tinha a sala, a cozinha, depois os quartos lá em cima, né? A suíte e tal. Então a vida melhorou nesse sentido. E o meu primeiro pensamento, meu primeiro investimento foi, eu pensei assim, então os cachorros eles vão ficar no quintal, vão ficar na garagem, espaço para eles brincar, para eles correr e tá tudo certo, né? Fui lá no Carrefour na época, comprei aquelas chancelas, né? Para colocar na porta para os cachorros não passar, você levanta e clec, clec, e os cachorros não passam e tal. Coloquei na porta da cozinha, que tinha passagem para a varanda lá atrás. Coloquei na sala e o plano estava feito. E nessa altura do campeonato, eu já estava como provedor, né? Um empresário, né? Já tinha uma referência, estava sendo bem visto, assim, então já tinha uma autoridade dentro de casa. E eu lembro que eu sentei, fiz como se fosse uma reuniãozinha, assim. Falei assim, então tá bom, tá tudo certo, a casa tá maravilhosa. Mas eu não. Aí eu falei assim, eu não acho legal os cachorros ficarem aqui na sala, na cozinha, né? Eles fazem as necessidades deles aqui, mijam na cozinha, na sala. O Gustavo era pequeno e tal. E aí eu fiz todo um discurso. E aí concordaram comigo, a Simone, a mãe dela. O Gustavo era pequenininho. E aí tudo certo, né? E aí só que, bem da verdade, isso é engraçado até, ninguém queria os cachorros no quintal. Nem os cachorros mesmo queria, porque os cachorros foram acostumados dentro de casa e eles queriam ficar ali, né? E eu chegava às vezes à noite e, e tinha ali mijo na cozinha e todas essas coisas, e eu chamava a Simone, né? Eu tenho a casa 7 em Virgem.
Então, a casa 7 em Virgem vai dizer que no relacionar-se, e depois eu vou falar disso, né? Depois vocês colocam para mim aí. Primeiro, quem já fez o mapa astral pela internet ou com algum astrólogo, né? Que isso faz toda a diferença. E depois, se vocês puderem, vocês colocam aí o signo que tem na casa 7 de vocês. Eu tenho a casa 7 em Virgem, então eu tenho um lance de, através do relacionamento, eu buscar uma perfeição, eu buscar um perfeccionismo, eu ficar ali apegado em detalhes. É como se isso me... É mais forte do que eu. Eu tenho essa característica, né? E aí eu lembro que eu chamava a Simone na época e falava assim, não, porque não pode, né? Todo um discurso, né? Do que é certo, do que é errado, né? O cachorro mijou aqui dentro, eu já falei, o cachorro tem que ir lá para fora e tal. E aquele discurso, né? Aquele sermão, ela ia, limpava, ou a minha sogra limpava, e tudo certo. E eu fiz isso durante alguns dias, né? E toda essa coisa, e ninguém queria, só eu que estava nessa viagem, toda vez eu chegava e falava disso, e toda vez eu voltava, o cachorro estava no mesmo lugar, e essa questão aí tudo certo. E eu tava nessa prepotência aí. E aí, eu lembro que, como na época eu era um empresário novo, né? Empresário novo, assim, eu não tinha experiência, assim, com lidar com funcionário, com dinheiro, com todas essas coisas. Tinha um menino que ajudou a gente desde o início, que ele pediu para ser mandado embora, para fazer um acordo com ele, que ele ia montar um laboratório para ele no sul, em algum lugar que ele ia mudar e tal. Eu fiz isso. E teve uma época que eu recebi uma intimação da justiça, eu fui processado por ele. E eu, eu, é como se eu tivesse sido atropelado, assim. Foi uma dor. Mas não uma dor pelo dinheiro, assim. Claro, ele pediu muito dinheiro no processo ali, e eu nunca tinha tido experiência em ser processado, e eu li aquilo, mas me deu uma dor assim de ter sido traído, uma dor de decepção, assim, eu fiz o acordo, ele pediu para fazer o acordo comigo, e eu tirei de onde não tinha, na época eu lembro que eu fiz empréstimo, fiz acordo com ele, falei, não, né, eu fui bondoso com ele, assim, no meu olhar, né, e aí ele pegou e me processou, né? Cara, aquilo para mim foi, eu lembro como se fosse ontem, assim, o sentimento, assim, de decepção, de frustração, assim, uma dor no peito. Eu falei, gente do céu. E eu tinha algumas reuniões que eu ia à noite e tal, de narcóticos anônimos e tal. E nesse dia eu fiquei desnorteado, assim, eu não consegui nem para reunião. Não conseguia, assim, para reunião. E aí eu me senti. Tava doendo, assim, sabe? Eu me senti pequeno, assim. E aí o que que acontece? Quando a gente se sente pequeno, naturalmente a gente quer ir para nossa casa, onde a gente se sente seguro com os nossos parentes, né? Com quem a gente se relaciona e tal. E, e eu cheguei em casa, né? Que eu fui direto para casa, cheguei mais cedo, né? Aí cheguei lá, os cachorros estavam dentro, né, me viram chegando com o carro, aí pula cachorro, e sai, tira cachorro, tira aquela coisa, né? O Rodrigo tá chegando e tal. E aí, eu lembro, foi uma coisa assim surreal, assim, eu cheguei, tava o meu menino brincando, a minha sogra ali e a Simone também na sala, e eu cheguei e sentei, até hoje eu não gosto muito de televisão, eu cheguei e sentei na sala, só que eu não queria assistir televisão, eu queria estar num ambiente seguro, meu ambiente, assim, a minha sala, né? Eu lembro que na época eu tinha comprado um sofá retrátil, né? Igual daquelas novelas e tal, tá todo orgulhoso, a sala montada e tal. E aí, sem nada determinado, assim, bem aleatório, a minha sogra saiu, aí a Simone também saiu, o Gustavo saiu atrás de uma, e eu fiquei sozinho, assim, na sala. Tipo, ninguém queria ficar do meu lado. E aí eu já estava né, fragilizado, e aí eu me senti sozinho, assim, sabe? Eu me senti... Eu olhei pro lado e falei, gente, aí na época eu liguei pro meu padrinho, né? Liguei pro meu padrinho e tal, desse padrinho dessa ocasião. E aí reclamei para ele e tal, né? Eu já tinha reclamado para ele dos cachorros anteriormente. E aí no telefone eu falei assim. Aí eu falei assim, nossa, eu cheguei aqui né? E aí ele falou assim para mim, mas você não tá muito arrogante, não? Ué?
Aí eu falei, mas por que que eu tô arrogante? Ele falou assim, porque você tá com esse negócio aí de tira cachorro da sala, tira cachorro da sala e apontando e tal. Aí eu olhei não, eu conversando com ele, eu falei assim, mas eu tô certo, cachorro na sala, na cozinha, não faz sentido, tô certo. Onde já se viu? Se tem um quintal desse tamanho, por que o cachorro tem que mijar aqui onde a gente faz comida? Não tem cabimento um negócio desse. E aí ele falou assim, é, mas tá certo, presta pra quê? Se agora, na hora que você precisa, você tá sozinho. Aí eu queria xingar ele, né? Eu pensei, não é um filho da. Desculpa o palavrão, não é um filho da puta. Gente, tem hora que é só o palavrão que expressa o sentimento, né? Eu não sou muito não de falar, mas é nessa hora eu falei. Só que ele tinha razão. Então, quer dizer, eu entendi depois que essa questão de estar certo ou estar errado depende. Depende do que você está falando, depende do ponto de partida. É relativo, extremamente relativo. Depende da história, da memória daquilo. Então, nesse caso, se os cachorros fossem acostumados no quintal, não tinha por que nem eu falar disso, né? Se eles estavam na sala, porque eles já foram acostumados na sala. Então, tem uma história, tem uma memória aquilo. E aí, o tá certo e o tá errado, quando a gente coloca ele limitante numa faixa do tempo, a gente desconsidera o contexto da história e logo a gente se torna pequeno, mesquinho, pequeno. Então, mesquinhagem e pequeneza são qualidades negativas do signo de Virgem, principalmente na casa 7, que ele torna uma relação que é muito maior, então a relação é muito maior, né? É, o objetivo da relação é muito maior. E a gente tem a tendência em tornar pequeno eu, né, tinha essa tendência, a gente tem enquanto humano, é, por pequenezas, né, enfim. E aí, aproveitando o gancho, e aí eu lembro do menino que me processou, Josney, o nome dele. Não esqueço, assim, não esqueço do semblante, tamanha marca disso, né? E aí, contatei, não, tinha um advogado que era amigo nosso, e aí liguei para ele, né, no outro dia conversei com ele, e aí expressei, né, todo o meu sentimento, né, para ele de novo, falei assim, não, que eu ajudei, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, né, toda aquela argumentação, né, fui traído, né, e tal, né. Aí ele falou, eu lembro que ele falou assim para mim assim, é, você não entendeu ainda, você tá brincando com isso aí, né, você não tá aí para fazer amigo, não é para fazer amigo, é trabalho. A partir do momento que você lida com as pessoas que estão trabalhando junto com você, esperando delas um sentimento de lealdade, é na verdade você que está tornando pequeno o seu trabalho. Não tem isso, né? Enfim, aí foi outro balde, né? Nesse mês aí eu devia estar com algum Saturno passando na casa 7, algum Plutão passando na casa 7, foi só atropelo. Casa 7 foi um aprendizado assim de balde, assim, foi gente do céu. E aí, o que eu quero transmitir para vocês, que é outra coisa, na Gaia, quando eu fiz a aula quando eu fiz o curso de astrologia, teve um semestre de astrologia e prática e ética, né? Enfim. E aí, entre os assuntos lá, tinha tipo assim, a gente não pode fazer, não é que não pode, né? Mas é sugerido que a gente não faça sinastria sem que a pessoa esteja junto. O que é sinastria? Sinastria é um mapa astral feito de um casal. Está falando de casa 7. Então, a sinastria é uma ferramenta poderosa no sentido de a gente entender com quem a gente está se relacionando, o porquê a gente está se relacionando, e dentro da sinastria a gente vai entender que tem alguns ganchos positivos e negativos de todas as relações. Então, assim, ninguém se relaciona com ninguém por acaso. Com os dois mapas astral, que é a sinastria em si, eu consigo ver ali os ganchos de paixão e de afinidade. E também consigo ver os desafios. Então, cada relação
ela tem os seus propósitos. E quando a gente abre o mapa astral e entende que ali tem um propósito de aprendizado, eu saio da minha pequeneza emocional e consigo ter um olhar maior para aquela relação, né? Isso é uma das paradas. Então lá na Gaia teve essa aula e aí teve essa instrução, né, de que pode ser usado para manipulação, né, que é uma coisa que é invasiva, que o mapa astral é uma coisa particular, você não pode falar do mapa astral de uma pessoa para outra pessoa e tal. E eu entendi, eu falei, tá. E aí eu só uso a leitura do mapa astral para quem não está presente no trabalho, no trato da dependência química, porque eu entendo que as pessoas que estão na dependência química estão sofrendo, estão sem poder decidir a própria vida, estão sofrendo, e a mãe ou a mulher, no caso, que me procuram, elas estão procurando para ajudar. Então, nesse caso, eu falei assim, não, tá, aqui eu consigo, né, no sentido de ético, mas só nesse caso. E aí uma outra coisa que ele me falou, que o Robson falou lá na Gaia, que ele falou assim, ele deixou no ar, né, porque eu não entendia muita coisa, depois eu fui entendendo, ele falou assim, antes de atender uma pessoa, você precisa saber o que ela está buscando. Elas estão buscando alguma coisa. E eu ouvi isso, mas não entendi assim. E aí o que eu quero levar para vocês, junto com isso, junto com essas pequenezas, é tipo assim, os livros de astrologia, eles colocam assim, um olhar mundano para a vida e um olhar espiritual. É assim que eles colocam os livros de astrologia, né? E aí o entendimento é que, assim, quando fala de um olhar espiritual, é um olhar maior para a situação. E aí um olhar mundano é tipo assim, a maioria das pessoas, e eu não fujo à regra, elas estão preocupadas com as suas questões pessoais. O meu casamento, o meu trabalho, o meu carro, o, o meu bem-estar, a minha casa. A nossa visão ela é muito egóica, egocêntrica, voltadas para as minhas satisfações emocionais. Isso é a natureza humana. A natureza e também a doença humana. O egocentrismo é a grande doença humana. Humana. Então, assim, o egocentrismo em si é essa coisa assim, as pessoas elas se preocupam com elas. É isso, assim. Então, o que que eu recebo? Que é importante para mim? Isso é uma natureza humana. Natureza humana. E isso é a doença humana. Logo a gente vê aí o tanto de desigualdade, né? O tanto de guerras, o quanto que a política ela é uma sujeira, o tanto que as repartições públicas, isso não só no Brasil, em qualquer lugar, o mundo ele gira em torno do egocentrismo, que é a grande doença humana, que é a pequeneza, que na verdade isso é um instinto que as pessoas estão preocupadas com as próprias emoções, com o que vai ser importante para mim, o que ele vai me satisfazer, as minhas questões. Então, mesmo as pessoas quando falam que se doam por ser boas, muitas vezes essas ações têm por detrás um egocentrismo. Ela quer ser reconhecida, ela quer, ela quer ser retribuída, ela quer que ela. Isso é. O que eu quero dizer é que, tipo assim, isso é instinto humano. São as nossas emoções mais primitivas. Isso todos nós temos. Isso é a nossa natureza. E aí, as pessoas que têm um pouquinho mais de experiência, ou de sabedoria, ou de espiritualidade, elas vão passar por diversas situações nas relações e elas vão aprender, ou não, né? Porque aprender é uma escolha, sobre os próprios defeitos. Que aí, só para vocês entenderem, assim, eu não vou lembrar de cabeça, mas os defeitos, a gente pode usar. Eu ouvi esse final de semana com um amigo que eu conheci, lá em Minas Gerais. Conheci um senhorzinho muito gente boa. Fiz até uma passada dele depois, muito gente boa. E, e ele falou sobre os 7 pecados capitais. Né? Nós estávamos conversando, ele trouxe essa referência e tal.
a avareza, a luxúria e tal. E todos esses são ramificações desse egocentrismo, desse eu, a inveja, a avareza, eu quero, para mim, e todas essas questões, assim, sabe? Eu não vou lembrar de todos, eu sou ruim de cabeça, mas os sete pecados capitais, né? A raiva, a ira, né? A luxúria e tudo, e todos eles nesse sentido de satisfação pessoal. Então, muitas pessoas confundem o amor com o egocentrismo também. Elas querem se satisfazer. Então, o que que o outro me entrega? O que que o outro me traz? O que que o outro me serve? O que que o outro... E aí o relacionar-se, ele é uma oportunidade para que a gente aprenda não sobre o outro, mas sobre as nossas meninices. Então, dentro desse contexto, aí eu falei dessa questão, entendendo que espiritual é uma maturidade. Então, assim, qualquer livro de evolução humana, ele vai colocar que dentro desse contexto evolutivo, de crescimento, a gente vai ser provocado a superar as nossas questões humanas, as nossas questões egóicas, colocar valores, colocar consciência acima dos desejos e das vontades, e cada vez mais afastando dessas pequenezas e alcançando virtudes no lugar dessas meninices, né? Essas pequenezas em si. E aí, voltando para mim, nos casos, né? Então, tem duas coisas assim que eu bato o recorde, né? Que eu bati já. Não estou batendo mais esses recordes, não. Colocar no verbo certo, né? Que é para ver se um anjo passa e fala amém, né? Olha, eu aproveitando do anjo também, tá vendo? E aí é o seguinte: é... primeiro, pensando nesse divisor de águas das casas e tal, as casas também falam para a gente buscar esse equilíbrio e entender que a nossa existência, a nossa vida, ela tem várias fatias. Então, eu estou dizendo que, tipo assim, eu atendo e já vivi isso, pessoas que colocam toda a existência dentro de uma determinada área. Então, por exemplo, a pessoa só consegue ser ela se ela estiver se relacionando, ela só consegue ter valores se ela estiver se relacionando, ela só consegue conversar e fazer parte da família se ela estiver se relacionando, ela só consegue ser ela, né? Teoricamente, ela acha que é ela se estiver se relacionando, e aí o trabalho, ela só consegue desenvolver um trabalho se estiver se relacionando, e quando o relacionamento ele sacode, a pessoa se perdeu de novo. Entende? Então, é nesse sentido também de entender que, tipo assim, a casa um e a casa 7 são casas opostas, são eixos de casas opostas, e aí essa oposição das casas, elas também falam para a gente assim, quando eu estou com um problema na relação, eu vou para o outro eixo oposto. Então, quer dizer, toda vez que eu tenho um problema numa relação, eu vou para o eixo oposto e vou cuidar de mim, vou me levar no cinema, vou cuidar do que eu gosto, vou cuidar da minha individualidade para que eu volte para cá inteiro. E quando eu estou com o problema de estar muito egóico, muito eu, que é a casa um, eu preciso me relacionar, eu preciso trocar, eu preciso estar com outras pessoas para que eu entenda que eu não sou a última bolacha do pacote. E aí ali eu tenho um processo assim de dividir, de entender os limites. Então tem esse eixo desse aprendizado nesse sentido. E uma outra questão também, e aí para mim ficou evidente e tal, é que é assim, ó, vou contar esse caos, eu não gosto muito de contar esses causos muito profundo, mas nós estamos aqui entre nós só, então tá tudo certo, né? É que é o seguinte, assim, então dentro desse processo da dependência química que eu vivenciei e tal, é, eu depositei no relacionamento, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, não com a dependência química, mas em outras situações, eu depositei no relacionamento a responsabilidade
de curar algo em mim que eu nem sabia que eu tinha. Então, tipo assim, aquela coisa assim, eu vou me relacionar e vai dar tudo certo, né? Colocar na mão do relacionamento a cura ou o progresso ou alguma coisa que eu não conseguia resolver comigo mesmo. E aí, nessa expectativa, eu lembro que dentro desse contexto do egocentrismo, é como se eu tivesse feito um contrato com a pessoa, dentro dessas visões egóicas, né? Desses pecados, dessas emoções, tivesse feito um contrato com a pessoa, tipo assim, eu não falei, mas é como se eu tivesse dito. Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser. Eu construo, eu destruo, eu monto empresa, eu trabalho e tal. Eu só preciso que você fale para mim o tempo todo, não deixa eu esquecer isso, que eu sou especial. Então, dentro desse contexto, a gente tem uma falta, uma necessidade de encontrar esse amor próprio. Isso todo mundo tem isso. Uma necessidade de encontrar, de desenvolver esse amor próprio. E aí as relações têm essa pegadinha no sentido de que assim, a gente não consegue se amar e a gente vive relações é, esperando migalhas. É como se estivesse implorando para a pessoa assim, nesse caso, né, pelo amor de Deus, eu faço o que você quiser, só fala que me ama. Mas aí eu quero dizer para vocês que assim não é uma coisa dita diretamente, é uma coisa vivenciada. Então, pelo jeito que eu levo as relações, pelo jeito que eu me anulo, pelo jeito que eu me saboto, pelo jeito que eu vivo em função de ficar claro essa coisa assim dessa falta do eu, dessa falta de mim mesmo, dessa necessidade do outro. E aí essas pequenezas, essas emoções mais densas, humanas, elas aparecem nesse sentido de que eu aprenda a, primeiro, gostar de mim, segundo, não usar o outro, e todas essas questões, e também entender que isso não é gostar, né? Isso é necessitar, isso é fazer o outro refém, ou qualquer uma coisa desse tipo, assim, naturalmente não vai dar certo isso. E aí, falar para vocês também, né? Fora do julgamento moral, pessoas com planetas, com eixos fortes na casa 7 têm a tendência em passar por esse tipo de aprendizado com mais intensidade, sabe? Essa questão do outro, assim, é como se a pessoa só conseguisse se sentir bem com ela mesma através da relação com o outro. E aí tem essa dependência, não só dela, não só com o relacionamento direto, mas também com as outras pessoas se relacionam, né? Porque também na casa 7 tem qualquer tipo de relação com o outro. Casa 7 na prática, qualquer tipo de relação com o outro. Sociedade, inimigos declarados, todas as pessoas a qual eu me relaciono. E aí o que eu quero trazer para vocês é que, assim, naturalmente, essas relações, elas vão trazer situações, limites, muitas vezes, que me façam enxergar quem eu sou, porque logo eu tenho dificuldade de enxergar essas minhas pequenezas. Então, só vou conseguir crescer através desse relacionar-se, que é justamente esse lapidar-se, esses atritos, né? Esses atritos vão lapidando e eu vou me moldando, me conhecendo e dentro dessas questões. E aí, voltando para o caos, contando o caos, né? Dessa questão egóica e tal. Então, naturalmente, o relacionamento não deu certo, esse, né? Porque, na verdade, o que eu estou dizendo é tipo assim: eu fiz um contrato sem que a pessoa soubesse que eu fiz o um contrato com ela, esperando dela algo que eu não conseguia dar para mim mesmo, que é esse amor próprio. Exigindo que ela suprisse esse vazio. Então, esse também, a casa 7 também é a casa de Vênus. A Vênus ela fala sobre esse paradoxo
que é assim. É, eu vou contar outro caso. Eu vou lá para frente, depois eu volto para trás. Eu sou assim meio atrapalhado mesmo, sou sagitariano e eu vou desse jeito, mas eu sei o que está acontecendo, tá? Mas é o seguinte, assim, mais para frente, um pouco, bem mais para frente, é, eu tive uma relação a qual eu acreditei que eu gostava muito da pessoa. Foi uma coisa assim meio de maluca, assim, gostava muito da pessoa e tal. E aquela coisa assim de compulsão, de acreditar que tinha que estar com a pessoa, que tinha que ser a pessoa, de até uma certa obsessão. Dos dois lados, assim, uma coisa maluca, assim, nesse sentido. E só que esse sentimento, eu olho hoje, eu posso falar, né? Ele não era amor, assim, ele tinha muito mais a ver com esse egocentrismo, de eu me sentir bem, é mais egóico, assim, sabe? Não estava preocupado com a pessoa, estava preocupado comigo. E aí, pois bem, claro que também não deu certo, só que o que eu lembro bem que ficou marcado é que, tipo assim, falando da Vênus, né? Quando eu decidi, falei assim, não, eu tenho que sair disso. Tem que sair disso, eu não posso viver isso, tá me adoecendo e tal. Tava um balaio de gato, que nem diz minha avó. Tava um salseiro, um balaio de gato, assim, possessividade, aquelas relação bem, bem maluca. E aí o que que acontece? Quando eu decidi sair, eu senti uma dor, mas uma dor que eu não sabia que era possível sentir. E uma dor mesmo, assim, a dor de solidão, uma dor de angústia, uma dor mesmo. Mas, gente, e aí eu lembro que eu estava trabalhando normal e tal, na época eu estava com a clínica, um pouquinho antes, né? Mas a clínica também teve isso. E aí o que que acontece? Eu lembro que à noite eu não conseguia dormir, de solidão e tal. Eu falei, não, eu tenho que passar por isso, né? Tem que conseguir me superar disso e tal. E aí, entre esses dias, essa dor se transformou num autocuidado. Então chegou um momento que eu estava doendo, eu falei assim, aí primeiro tem estágios, né? Primeiro eu sinto dó de mim mesmo, e aí dá uma certa falta de energia, uma certa depressão, e aí depois eu vou buscar que as outras pessoas vejam o quanto eu estou sofrendo, tudo questões egóicas, questões da natureza humana, chamar atenção e todas essas coisas. Só que chega um momento onde a gente consegue se responsabilizar e essa dor ela vira o amor próprio. Ela vira uma coisa assim que você fala assim, tá, entendi. E aí é como se você olhasse no espelho e falasse assim, eu vou cuidar de você. Tá bom, eu vou cuidar de você. E aí começa a se levar para sair, começa a ter gosto de estar na própria companhia, começa a perceber o que gosta, começa a ouvir música que gosta, começa a se vestir já não mais para o outro, mas se veste com roupa que gosta, que se sente confortável. Você começa, nesse caso meu, eu comecei a descobrir paixões e gostos que eu nem sabia que eu tinha. Eu comecei a me relacionar comigo. Na viagem de me curar, de parar de sentir dor, eu comecei a ver o que eu sentia, comecei a ver o que para mim era importante. Então, esse paradoxo da casa 7, que é o paradoxo da Vênus, é tipo assim: a gente vai, todo mundo vai passar por isso. Passar por uma frustração e decepção amorosa. Isso é o paradoxo da casa 1 para a casa 7. Todo mundo vai passar por isso. E essa dor, essa decepção, ela vai impulsionar, ou deveria impulsionar, esse voo para que a gente cuide da gente mesmo, para que a gente consiga desenvolver esse amor próprio, consiga ter essa autoestima de já não se permitir mais a qualquer coisa, de já conseguir escolher o caminho que quer, de já conseguir direcionar. Então, isso é um fortalecimento. E o que eu estou tentando dizer é que assim isso só acontece depois dessa frustração. Não tem um livro que você compra, você vai aprender isso. Ou internet, alguma coisa, algum curso que você faça, que você aprenda. Não tem. Você precisa vivenciar. Claro, o aprender é uma escolha, né?
Mas passar por esse processo é todas as pessoas. Aí eu falei disso outro dia, a mulher me falou assim, mas e para quem está casado há muitos anos? E nunca separou, primeiro marido e tal. E, naturalmente, essas decepções elas vão acontecer e isso vai ser superado dentro da mesma relação. Vai ser reinventado na mesma relação. E esse amor vai desenvolvendo. Na medida que eu consigo desenvolver isso por mim, eu vou tendo mais compaixão pelo outro e vou desenvolvendo isso com o outro também. Entende? Não estou dizendo que necessariamente isso tem que ser uma separação. Agora, a dor e a frustração de esperar do outro e você ver que você está projetando algo que você precisava buscar em você mesmo, isso é o paradoxo da casa 1 para a casa 7, que é esse caminho natural de autodescoberta. E aí, gente, falando para vocês mais diretamente, todo esse processo espiritual, ou esses livros, né, de autoajuda e tal, todo esse contexto, eles contam a mesma história que é a jornada do herói. E, na verdade, a gente está aqui para se encontrar. E aí é uma coisa assim, a gente não nasce pronto. A gente veio para cá a vir a desenvolver, a vir se encontrar, a vir se perceber, a vir se entender. A vida, ela é mistério. Não tem um negócio. E aí tem uma outra coisa, né? Tem uma coisa que é batata, assim. Ninguém é tão seguro quanto a gente pensa. Ninguém. Todo mundo tem as suas fraquezas. É que tem umas pessoas que disfarçam bem. Isso independente de classe social ou não. Então, essa natureza humana de autodescoberta e dessas pequenezas emocionais é para todo mundo. E essa superação emocional, nesse caso, sobre essas pequenezas, ela é esse caminho espiritual, que depois, na casa 8 ele ganha ali o nome de jamais espiritual. Ali ele vai falar sobre a nossa espiritualidade, sobre o que a gente tem atrás dessa questão. Só que a gente descobre isso aqui na casa 7, no relacionar-se em si. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que assim, a relação com o outro, por mais que na teoria é mais fácil do que na prática, óbvio, né? Ela é sempre uma oportunidade de crescimento, sempre uma oportunidade de crescimento. E a gente, com as nossas pequenezas, a gente não consegue ter essa visão direta, né? A gente sempre relaciona com o outro. Ah, o outro que não presta, sempre é o outro, né? O outro não sei o quê, mas aquilo tem um aprendizado pessoal. E aí tem uma outra coisa, né? Por exemplo, isso é surreal, que é essa sincronicidade, né? Por exemplo, eu tratei muitas pessoas, muitas mulheres, esposas, né, de dependentes químicos, muitas. E aí uma coisa que eu vou falar para vocês assim, que é essa sincronicidade, né? Invariavelmente, eu não vou ter uma estatística direta, mas a grande maioria tem uma tendência em se relacionar com pessoas com as mesmas características. Então, por exemplo, sai de um aqui que tem problema com álcool, com droga ou com qualquer outro tipo de coisa e se relaciona com outro que tem o mesmo problema. E aí sai desse e se relaciona com outro que tem o mesmo problema. Aí se relaciona. É uma recorrência. Que, na verdade, dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, aí eu posso falar disso questão pessoal. Tipo assim, se a gente não aprende, tá tudo certo, o universo ele é benevolente, não tem punição, não tem essa coisa de castigo, não tem culpa, não tem essa coisa assim de pecado. Mas é o seguinte, se você não aprende e tá tudo certo, mas você vai continuar passando. Aí não tem mágica. E aí eu posso falar para vocês com certeza que quando a gente aprende sobre a gente, não sobre o outro. Quando a gente aprende sobre a gente muda uma frequência interna e passa a atrair relações, todos os âmbitos de relações, que têm mais adequação com a vibração que a gente está. É que a nossa mente, a nossa questão humana, a gente não tem isso. Isso não é uma coisa natural. O natural são os nossos instintos, o nosso egocentrismo, as nossas pequenezas. Isso é o natural humano, o nosso instinto, instinto animal. Isso é instinto animal, de autopreservação. E o que a gente precisa buscar nesse sentido de aprendizado?
a nossa consciência espiritual. Consciência espiritual, né? De fazer para o outro, né? O que gostaria que fizesse pela gente. Ou melhor, né? Fazer pelo outro. Isso foi um outro padrinho que ele vivia falando isso para mim. Fazer pelo outro o que o outro precisa. Não o que você gostaria que fizesse com você. Fazer pelo outro o que o outro precisa. O que o outro precisa? Né? Porque aí ainda é egóico, né? Fazer pelo outro o que ele precisar fazer por mim, né? Que eu gostaria que ele fizesse por mim. Dentro desse contexto, desse aprendizado aí. E aí, naturalmente, olhando pelo mapa astral, planetas, signos, na casa 7 vão falar sobre esses aprendizados. Ou mais fáceis, ou mais difíceis, ou mais harmônicos, ou menos harmônicos, que é a mesma coisa. E aí depende ali do planeta, dos aspectos que tem na casa 7. E aí, quando eu falei assim, o relacionamento ele vai dar uma sacudida, e aí, de repente, por quê? Dentro desse contexto, isso que eu quero levar para vocês, assim, uma visão espiritual, que eu acredito que, tipo assim, não tem a ver com idade diretamente, tem a ver com maturidade, que é diferente. Que é essa coisa dessa questão espiritual. É entender que, tipo assim, essa vivência nossa, essa nossa passagem aqui, pelo menos por esse olhar da astrologia, fica nítido isso. Essa passagem é uma passagem de aprendizado. Logo, todas as áreas da vida, elas vão sacudir, elas vão mexer. Todo mundo vai passar por algumas situações. Claro, depende de como está a casa, como está o mapa astral da cada pessoa. Mas, por exemplo, se a gente for pegar ali os trânsitos astrológicos, então o Saturno, vamos falar de Saturno, fica mais fácil para mim. O Saturno ele demora 30 anos para ele passar por todas as casas astrológicas falando das previsões do mapa astral, Saturno. Saturno, a casa que ele está é a casa onde a gente vai passar por um processo de responsabilização. A casa que ele se apresenta é uma área onde a gente vai ser convidado pela vida a se responsabilizar por aquele assunto. Isso é um trânsito, tem outros vários trânsitos. Plutão, Urano, Marte e tal, mas estou usando só um de exemplo. Aí você fala assim, tá, ok. Então, 30 anos para ele fazer o giro dele. Então, ele vai passar pela casa 1, ele vai perguntar para você, entre aspas, ele vai perguntar para você assim, e aí, você já se responsabilizou por você? Ele na casa 1. E aí, dentro desse paradoxo, dessa sincronicidade, esse perguntar para você, assim, ele vai trazer situações e pessoas que vão te fazer questionar se você está se responsabilizando por você ou não. Na casa 1, principalmente por a questão da saúde. Na casa 2, ele vai perguntar para você: você já conseguiu se responsabilizar pelo seu sustento, pelas suas finanças? Você sabe o que é importante, o que é supérfluo, o que não é? Você vai conseguir lidar com isso? E aí, naturalmente, a casa 2 vai passar por um processo mais enxuto, de você ter que avaliar o que o dinheiro é importante ou não dentro desse contexto. Casa 3, comunicação, como vai passar ali também. Casa 4, uma chamada para a família, responsabilidade sobre os seus pais, sua ancestralidade, seu lar. Casa 5, uma chamada ali sobre o eu sou, sobre o que você gosta. Casa 6, uma chamada ali para o trabalho. Casa 7, relacionamento. Casa 8, espiritualidade. Casa 9, conhecimento. E assim, ele vai passar para todo mundo assim. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, tipo assim, uma visão pequena, humana, é uma visão de prazer imediato, é uma visão egocêntrica, eu quero, para mim, que para mim é importante, e uma visão mais madura, que é essa proposta da casa 7 em diante, é uma visão assim, o que eu tenho que aprender com isso? É uma visão de aprendizado. E aí, quando a gente se propõe a aprender, a gente entra em outro nível. Outro nível. Independente da linguagem, a gente vai para outro nível. Que a gente já começa a perceber essas repetições. Enfim, e aí, por que eu estou falando disso? Porque é isso. Porque se relacionar com o outro não é fácil, não é simples,
É maluquice. Coisa maluca. Coisa mais maluca que tem é lidar com o ser humano. Por quê? Por causa dessas questões, dessas emoções, dessas. É coisa mais maluca que tem. Tem umas coisas que aí a gente vai ver no mapa astral que são questões de Mercúrio. Mas vê se vocês já viveram isso. Tem umas coisas nas relações que quando o caldo entorna, emocionalmente, espiritualmente, sei, o caldo entorna de alguma forma. Você fala uma coisa, nitidamente você fala assim: olha, café com leite, com açúcar, isso. Pausadamente. A outra pessoa entende outra coisa diferente. E aí você fala de novo. E aí parece que a comunicação não tá rolando, tá alguma coisa errada ali, gente. Não é possível que tem essas questões emocionais, espirituais, coisas por detrás da cortina que fica evidente ali. E aí a gente vê isso através de Mercúrio no mapa astral. Enfim, casa 7, casa do outro, e aí aqui já é um convite para sair. Aqui onde, no meu caso, né? Casa 7 é onde os meninos ficam, e aí os homens começam ou as mulheres, ou as meninas ficam, e as mulheres começam a. É uma chamada, né, para responsabilidade, ou uma permanência no vitimismo, né? Ou seguir, enfim, tem várias questões, depende do signo na casa 7. Vocês colocaram aqui qual que é o signo de vocês na casa 7? Deixa eu ver. Ah, onde está o seu Mercúrio? Meu Mercúrio está na casa 10. Quem perguntou? Foi a Ju. Deixa eu ver aqui, fica mais fácil. Onde está? Libra. Quem mais? Quem mais? Libra, Peixes na casa 7. Enfim, coloquem para mim o signo da casa 7, quem não colocou. Aí colocou aqui Libra na casa 7. Então, a casa 7 vai falar sobre esse paradoxo, né, do que a gente espera do outro, e aí, através da crise, a gente acaba descobrindo que aquilo faz parte de quem a gente é. O Libra na casa 7 ele vai trazer ali uma busca por harmonia, uma busca por equidade, uma busca por justiça. Então, aquela coisa assim de esperar nas relações uma igualdade. Libra na casa 7 tem essa utopia, né? De, para mim, o relacionamento precisa ser justo. E aí tem essa busca. Então, aí, dentro disso que eu estou falando, o paradoxo ele entra na pessoa. O paradoxo que eu digo é o aprendizado, né? Então, Libra na casa 7 a pessoa ela espera a troca, né? A humanidade da pessoa. Então, ela faz, espera que o outro retribua com igualdade. E aí ela nunca consegue alcançar essa igualdade, porque ela está esperando, porque ela está fazendo, querendo em troca. E aí o aprendizado não é simples, né? Mas o aprendizado é justamente a pessoa conseguir fazer e fazer. Só fazer. Só entregar. Só entrega. E aí é difícil, né? Porque a natureza, né, do caso de Libra, faz com que a pessoa espere, né? E aí é essa questão, né? É perder essa natureza. Depois tem aqui Capricórnio, né? Mais o Sol e Aquário. O Capricórnio, a pessoa da casa 7 a pessoa ela espera seriedade, espera compromisso, espera responsabilidade do outro, né? E naturalmente acaba não alcançando dentro desse paradoxo, desse primeiro aprendizado, né? Porque é nesse sentido assim de esperar em troca, sabe? Então, tipo assim, nisso que eu falei para vocês, e aí é uma provocação, ver se vocês conseguem perceber isso.
Ou se não, também tá tudo certo, né? Não tem necessidade de verdade absoluta. É mais a necessidade da provocação mesmo para fazer refletir. Então, tipo assim, indiretamente, eu vou ser mais direto do que eu falei, indiretamente, a casa 7 ela impulsiona a gente a exigir do outro. É uma exigência interna. Então, por exemplo, Capricórnio na casa 7. Ah, você tem que ser sério. Você tem que ser responsável. Você tem que ter compromisso. E aí só esse tem que ter já faz com que não tenha. E aí, naturalmente, eu acho isso, a vida é uma pegadinha, né? Então, naturalmente, pessoas que esperam Capricórnio de casa 7, eu posso estar julgando mal, mas elas vão acabar atraindo o oposto, as energias de peixes. Alguém que não entende o que é isso. A pessoa não entende o que é isso. Aí você começa a falar, assim, não, você tem que ser, você tem que ser, você tem que ser. A pessoa fala assim, gente, não estou entendendo, não sei o que é isso, não tenho. Né? Vai atrair alguém que tem ali na casa 7 um signo de água, um signo de peixes, um signo de câncer, que é mais emotivo. E não entende essa coisa de 2 e 2 é 4. E aí, esse paradoxo, essa pegadinha da vida, né? Para esse aprendizado. Que aí é coisa de maluco. Aí fala, ah, não quero mais esse. Aí vai se relacionar com o outro, mesma coisa. Aí, porque tem esse paradoxo. Aí a vida é tão maluca, eu acho a vida maluca. Aí quando você desiste assim do outro, você desiste do outro, fala assim, ó, não quero mais saber do outro. Eu vou cuidar de mim. Eu vou saber de mim. E é isso, eu vou estar feliz comigo. E é isso. Não quero mais saber do outro. E aí você começa a aprender sobre você. Começa a aprender sobre você. Aí a vida vai e fala assim, tá, agora tá aqui. Agora tá aqui, é isso aqui. Exatamente do jeito que você precisava. E aí na altura do campeonato você nem quer mais. Porque, na verdade, o que eu estou tentando dizer, claro, na teoria, a prática é outra. Eu acho muito legal a gente poder falar e tal, mas quando a gente está vivendo, é outra história. Mas, dentro desse contexto aí, quando a gente aprende, as coisas mudam. Você deixa de sair daquela repetição. Quer dizer, você sai daquela repetição, né? E aí o Capricórnio na casa 7 tem essa questão aí. E aí, Escorpião na casa 7. Escorpião na casa 7. Escorpião na casa 7 tem a questão da busca por intensidade, a busca por verdade, a busca por. Escorpião na casa 7 é tipo assim: é, a pessoa ela exige do outro, entre aspas. É bom que eu tô vendo só o signo, tá? Não sei de quem que é, então depois eu posso tomar o café com vocês naturalmente. Não tem ressentimento nenhum. Não é pessoal, eu tô falando do signo, tá? Mas é o seguinte, o Plutão na casa 7, Plutão não, regente de Escorpião. Escorpião na casa 7 tem essa coisa assim de exigir intensidade nas relações. Intensidade, verdade, profundidade, calor. É aquela coisa assim, quando eu quero mesmo, quando eu gosto mesmo. Tem essa coisa assim do sex appeal. E aí, naturalmente, essa exigência vai fazer com que você se relacione com pessoas que não entendem o que é isso. E aí não é nem por maldade, assim, é tipo assim, a pessoa ela é rasa nas relações, superficial, rasa. Ela é leve, ela é tipo assim, ela fala por falar, ela tá, mas daqui a pouco não tá, fala que vai, mas depois, tá tudo bem. Para ela não é uma coisa assim intensa. E é para quem tem escorpião na casa 7 olha para isso e quer morrer. Quer morrer com isso. Você não tá aqui de verdade? Você não tá aqui de verdade. Ah, quer morrer, porque a pessoa sente isso. E aí, quando a pessoa consegue perceber que é mais dela do que do outro, e aí ela consegue acabar. Porque na verdade é tipo assim: quem tem escorpião na casa 7 vai ensinar o outro a essa intensidade. Porque na verdade é complementar. Então, por exemplo, é isso, né? Então a pessoa descobre que a intensidade é dela.
E ela é assim, e ela vai ser assim sem esperar nada em troca. É isso. Eu sou assim, isso é meu. E ela tá pouco importando se o outro tem para entregar, ela só gosta do outro. E aí, quando ela só gosta do outro, ela é capaz de entregar sem querer nada em troca, sem exigir a volta. E aí o paradoxo acontece, aí a outra pessoa entende e entrega o que ela queria, já que ela já nem. Isso não é mais importante. É uma linha fina, né? Dentro desse contexto. Mas é isso, escorpião na casa 7 tem essa questão da intensidade. Claro, de novo, né? Precisa também saber se tem planeta ali, né? Qual regente que tá. Então, por exemplo, perguntaram aqui, quem perguntou foi. Não vi, mas perguntaram aqui. Onde é que está o regente da minha casa 7 que é em Virgem? O regente é Mercúrio, ele está na casa 10. E aí, eu não sei se vocês repararam, mas no exemplo que eu dei, isso aconteceu invariavelmente, acontece sempre. Nas minhas relações, tem sempre a questão do trabalho envolvida. Tem essa coisa da casa 10, da carreira, do trabalho. Por quê? Porque o regente da 7, ele está na casa 10. Então, naturalmente, eu tenho essa inclinação de levar as relações, ou de. Não é nem levar, acontece naturalmente. Das relações irem para esse campo, de ter essa afinidade, entende? De trabalho. Só que a chave mudou. Eu não lembro quando foi que a chave mudou, mas eu sei que mudou. Mas eu lembro que teve uma época que. Vê que coisa maluca, né? Regente da 7 na 10. Eu acho que eu não tive tantas relações assim. Mas a primeira, eu lembro que, tipo assim, eu tinha uma exigência que a pessoa se realizasse profissionalmente. Tinha essa exigência, que a pessoa tinha que se relacionar, tinha que se relacionar, tinha que se realizar profissionalmente. Tinha essa limitação de exigir isso da pessoa, indiretamente. E aí, essa chave virou quando eu deixei de olhar para o outro e olhei para mim e falei assim: não, eu tenho que cuidar da minha questão profissional, do que eu quero fazer, do que eu quero, para onde eu quero ir e tal. Não amarrar o outro nisso, né? Claro que às vezes ainda esbarra, mas não é uma coisa assim condicionada, amarrada. Né? A gente esbarra, né? Tem hoje afinidade, né? Gosta da mesma coisa, mas de uma forma fluida, diferente, né? Dessa exigência. Enfim, e aí, então, o regente é importante dentro desse contexto. E aí, o Capricórnio eu falei, Aquário na casa 7. Aquário na casa 7 é um grande paradoxo, né? Esse é um grande paradoxo, assim. Deixa eu ver se é o mais paradoxo. Que Aquário e Áries são os paradoxos assim, da casa 7. Porque Aquário é uma maluquice, né? Aquário ele, na casa 7. Aquário já é maluquice por si só, né? Aquário, né? Já é uma coisa assim para ver isso, né? Eu gosto do povo de Aquário. Eu tenho o Sol em conjunção com Urano, né? Então tem essa coisa aquariana também. Mas Aquário na casa 7, ele exige do outro liberdade. Tem uma utopia assim de exigir do outro liberdade ao mesmo tempo que quer se relacionar. É essa loucura mesmo, assim, tipo, essa coisa assim, meio contraditória, assim, essa contradição toda, né? Exige do outro liberdade, ao mesmo tempo que tem uma dependência de estar se relacionando. Porque está na casa 7, né? Então tem uma dependência do outro, só que eu quero ser livre. Só que eu quero o outro, mas eu quero ser livre. Tem esse paradoxo, sabe? De alguma forma, até essa questão. Eu atendo uma menina que ela tem a Lua em Aquário na casa 7. E aí a gente conversando e tal, e a Lua é um pouquinho mais intensa nesse sentido de necessidade emocional, fica mais fácil para mim compreender também, para mim explicar. E aí a gente chegou num consenso junto, que eu acho que é isso. Eu estava falando isso hoje com a Glória, acho que ela está aqui. Abre parênteses, né? Gente, a astrologia, ela não pode ser determinista. Ela perde a essência se ela for determinista.
A astrologia ela precisa ser uma linguagem de troca, de humanidade, de sentar com o outro e trocar com ele e trazer a compreensão dele e entregar a sua compreensão. É uma coisa assim, é uma dança. Precisa ser fluido. Eu preciso me conectar com o outro, eu preciso entender a linguagem do outro, o outro precisa entender o que eu falo. Isso aqui quer dizer isso aqui. Fala, não, isso aqui para mim é isso aqui. Então a gente vai trocando. O que eu estou dizendo é que, tipo assim, quem sabe mais sobre o mapa astral da pessoa é a própria pessoa. Não tem essa coisa determinista, assim, falar, isso aqui é isso aqui. Não, isso aqui é um ponto de partida para gente trocar, para a gente ter essa dança. Essa interpretação ela é uma dança, com respeito, né? Com, com verdade, com olho no olho. Por isso que eu também não acredito que seja muito legal o mapa astral escrito. Eu acho que perde essa energia de troca mesmo, de sentar com o outro e falar assim, ó, isso aqui é isso aqui vai por aqui, a pessoa trocar, poder se abrir. Que nem eu atendi, bem que curioso, assim, eu atendi um senhor, que tudo isso é casa 7, né? O atendimento com o outro também é casa 7. Eu atendi um senhor esses dias, e aí no mapa astral dele, o senhor muito lúcido, muito evoluído dentro de um caminho espiritual e tal, só que o mapa astral dele, em Sagitariano, tinha um monte de coisa na casa um, Sol na casa um, estéreo na casa um e tal. E aí, naturalmente, quem tem questões na casa um, a pessoa tem uma história, uma jornada de vida de se descobrir, de se reconhecer. A pessoa tem ali um lance assim de a vida é um desafio, assim, ó, você vai vir aqui e você vai ser desafiado a assumir quem você é. E é primário. Lógico que é primário, porque é a primeira casa. A primeira coisa que a gente precisa aprender é se reconhecer. É uma questão primária. Por isso que o mapa astral eu sempre começo ele pelo ascendente. Porque é primário, gente. Primeira coisa, se reconhecer. Você reconhece a imagem que você passa? Essa questão. Mas não é esse o caos. O caos é que, tipo assim, aí ele tem uma vida estabelecida, já é um senhor, né? Um casamento, filhos e tal. E aí ele falou para mim assim, foi bem bonitinho, assim, eu comecei a falar para ele e tal, e aí arranhei essa parte, né, de se reconhecer, fui e voltei, e aí nas previsões tinha muita coisa ali com promessa, nesse sentido que ele precisava se reconhecer primeiro para que as coisas acontecessem no mapa astral. E aí chegou um momento que ele falou assim, tem uma coisa que eu preciso abrir para você assim, vou falar para você porque porque eu confio e tal. É, eu tenho a questão da homossexualidade e até hoje eu sofri com o meu próprio preconceito e eu não consigo me libertar do meu próprio preconceito e de alguma forma eu acreditei que para mim conseguir ser evoluído espiritualmente eu precisava negar essa minha parte, eu precisava matar isso dentro de mim. E chegando agora aos 60 e poucos anos, a vida está me fazendo acreditar que eu só consigo ser eu mesmo e que essa é a minha natureza. E que coisa bonita o cara conseguir ter esse entendimento sobre ele, sabe? E aí o que eu estou falando para vocês é que assim, esse respeito, essa atmosfera, essa troca que o mapa astral proporciona, ele cria um campo de intimidade. Então, o símbolo, né, para quem está estudando astrologia, o símbolo ele tem esse poder de abrir a porta. Então, para mim, eu não tenho um problema com isso, assim, de preconceito, não tenho mesmo, assim, para mim, é tudo aprendizado, eu acho que a vida é um desafio para todo mundo, e todo mundo está nessa jornada, assim, nessa descoberta, né? Eu não... Só que não é sobre mim, é sobre ele poder trocar, ele poder falar, ele se sentir seguro e conseguir ter essa compreensão, né? E aí é dentro desse contexto, né, que o mapa astral ele encurta esse caminho dentro dessa linguagem de respeito para com o outro, né? Enfim, achei muito legal assim, falei, nossa, que bonito, né? Que bonito. Dá vontade de, que tava assim, né? Online, mas se tivesse ao vivo, eu agarrava e dava um beijo nele. Ah, que bonito. Porque eu acho legal assim, essa coisa da pessoa conseguir ser ela. Acho que no final é essa batalha que a gente está, né? Todo mundo está lutando para ser assim mesmo, né? Tem as questões da vida.
Mas, enfim, aí o que acontece? Onde eu estava? Até esqueci onde eu estava agora, gente. Me perdi. Aquário na casa 7. Então, essa menina, que eu falei que ela tem a lua na casa 7, que é outro caso, vê que curioso. A lua, ela traz uma necessidade emocional na casa 7 de estar com o outro. Necessidade emocional, assim, tipo, se eu não tiver com outra pessoa, parece que eu tenho um vazio enorme, porque é a lua. Em aquário, é como se a pessoa buscasse no outro essa liberdade que ela não encontra dentro dela mesma, por conta de estar em aquário. E a gente chegou junto no conceito que, vê que coisa maluca, que através disso, ela só se atraía, vou colocar no verbo certo, antes dessa consciência, por pessoas que se mostravam aversivas, que tinham o arquétipo aquariano, rebeldes, marginais, entre aspas, né? Fora da curva, totalmente diferente e tal, e tinha essa prisão de se relacionar com pessoas. Nesse caso dela, por ser a Lua e ter outros aspectos, marginais, que traziam para ela sofrimento e essa prisão. Ela buscava, através da relação, esse grito de liberdade. E aí, essa consciência, né, dela conseguir perceber isso, que essa foi a consciência dela, tira ela dessa prisão. Aí ela vem nesse sentido de conseguir. Tá no processo bonito, assim, sabe? Também de se gostar, de se olhar, de se arrumar, de não se permitir e tal, de encontrar a beleza dela, o talento dela e tal, e sair dessa prisão, né? Muito legal o processo dela também. Enfim, então Aquário na casa 7 é essa loucura, né? De buscar liberdade através da relação com o outro. E aí tem essa dicotomia, né? A liberdade ao mesmo tempo que está se relacionando. Enfim, é isso. Casa 7 aí, para não deixar de falar disso, eu sempre falo, tem uma coisa assim, para quem está no grupo aqui, eu para fazer o mapa astral, eu cobro R$ 420, o mapa astral inteiro. Mas para a gente que está aqui junto no grupo, eu estou fazendo um valor de R$ 260, né? Nessa interpretação do mapa astral, faz parte do processo, que eu acho legal dentro desse sentido, dessa descoberta. E que é muito legal e eu acho necessário e importante. E aí, claro, sou astrólogo, vou ser tendencioso, mas se não fizerem comigo, mas façam. Faça o mapa astral com o astrólogo, faça comigo, né? Mas se não for comigo, faça. Não deixe de fazer. Eu acho que todo mundo precisava fazer o mapa astral e ter esse conhecimento e essa direção. E o acompanhamento também astrológico, né? Que eu estou chamando de eu solar, que é justamente um acompanhamento, um aconselhamento semanal. Tem algumas pessoas aqui que estão aqui que fizeram, que fazem esse processo comigo, que é um processo individual, aonde toda semana a gente senta e fala de um aspecto do mapa, fala de uma casa, fala de um planeta, fala de um trânsito. Nesse papo, assim, sabe? Num olhar assim de descoberta, ou de redescoberta, ou de redirecionamento. E eu acho que tem uma astróloga que ela falou assim, numa live, ela falou assim, a gente devia sair da maternidade com o cartãozinho do astrólogo. Tipo assim, ó, leva porque a vida é assim e você vai precisar. Eu achei sensacional ela falar isso, é isso mesmo. Porque a gente vai entender que a vida ela tem mais coisa do que a gente consegue perceber. Então é isso. Esses dois merchan aí, que é importante para o processo também para mim. Agradecer de estar com vocês. Eu acho que eu falei tudo da Casa 7. Se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo, por favor. E agora a selfie em grupo. A selfie. Ai, a Gi aí. Não vi a Gi chegar. A Gi. Tudo bem, Gi? Ângela, abre aí, Ângela. Sônia, a Glória, a Val, Rosário. Cadê a Ângela? E a Sônia também. Para me tirar um. Para me printar. Para me pular no Instagram. Esperar vocês abrirem a câmera. Cadê? Acho que a Ângela e a Rosário já dormiu, né? A Rosário ela tem um desconto, que ela está lá em Portugal.
Lá é outro fuso horário, né? Então já deve ter ido, né? A Ângela, depois eu vou falar com ela. Mas é isso. Agradecer de estar com vocês, o presente sempre. Qualquer dúvida, vocês me falam. E é isso. Poder falar de astrologia é um presente sempre. Muito bom estar com vocês. Ju, seja bem-vinda, né? Primeira vez. Pegou. Olha aí, Ângela. Estava dormindo, né, Ângela? Fala a verdade. Enfim, é isso. Boa noite para vocês. Boa quinta-feira. Até a semana que vem.